Miriam, você me ouve? Olá pessoal, então vamos iniciar aí a nossa aula. Eu queria que vocês confirmassem aí se estão me ouvindo, para a gente poder dar prosseguimento. Rafael, eu sei que está ouvindo, beleza, né, Rafael? Tá bom, então. Miriam, eu acho que a Miriam não está ouvindo a gente não. Entrou agora aqui o microfone dela. Miriam, boa noite. Então, gente, o objetivo dessa aula hoje é para a gente tirar algumas dúvidas, né, que vocês tenham com relação ao conteúdo, que eu imagino que sejam muitas. E também eu queria corrigir com vocês o trabalho, né, a nossa AP1, que eu vi que o pessoal tiveram pessoas que erraram coisinhas assim bobas, então de repente pode ser uma dúvida que vem atrapalhar vocês na prova. Então eu queria tirar as dúvidas hoje e assim, o que for surgindo de dúvida depois vocês vão pontuando e a gente vai esclarecendo. Pode ser assim? Pessoal, oi, estão me ouvindo agora? Pessoal, oi, Rafael, Miriam, estão me ouvindo? Então vamos lá. Primeiro eu quero saber de vocês, né, quais são as dúvidas que surgiram aí, se entenderam como foi feita a avaliação. No qual? No 3, mas o 3 ainda nem abriu? Na que é a terceira questão do trabalho que você se refere. Eu vou corrigir aqui contigo, Rafael. Aí se você não entender, você fala, tá bom? Miriam, vocês estão conseguindo acessar o material da Mediateca que eu disponibilizei, os vídeos, os exercícios extras de revisão? Tá tranquilo o exercício? Conseguiram fazer? Apresentou alguma dificuldade? Oi, Rodolfo, boa noite. Eu também caí aqui agora há pouco.
Eu tô falando com o pessoal, Rodolfo, que hoje a gente vai tirar as dúvidas com relação ao trabalho, né? Vou corrigir com vocês, vou disponibilizar depois o gabarito no ambiente. E as dúvidas que forem surgindo, vocês vão pontuando aí, tá bom? Então vamos lá. Na questão 1, conseguiram? Tiveram alguma dúvida? Só para a gente poder ganhar tempo, tá? A questão ela pede. Vocês estão conseguindo visualizar aí na tela? Então vamos lá. A questão ela pede qual a taxa mensal equivalente a 79,586% ao ano. Teve gente que ao invés de calcular a taxa equivalente, calculou a taxa proporcional. Vocês conseguiram fazer direitinho o equivalente aí? Miriam? Não consegue lembrar não, né? Eu corrigi ontem. Aí na correção, não, na correção, se você clicar em cima do trabalho, você vai... Isso, esse é o gabarito que eu vou disponibilizar para vocês. Mas na correção do trabalho, eu coloquei lá a questão que estava certa e a questão que estava errada. Você tem que clicar em cima da nota, aí ele vai abrir o trabalho. Aí vai aparecer lá para você a questão que está certa e a questão que está errada. Entendeu? Você chegou a fazer isso? Não. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de taxa equivalente, a gente está falando de uma taxa que é aplicada, vai gerar o mesmo montante ao final. Correto? Cuidado para não confundir com a proporcional. A proporcional é com relação ao tempo. A equivalente é com relação ao montante. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um PPT para deixar para vocês com essas diferenças que no material não fica muito claro, né? Então a gente tem aí, ó, 1 mais a taxa anual, ela tem que ser igual, para ser equivalente, tem que ser igual a 1 mais a taxa mensal. Como um ano corresponde a 12 meses, a gente coloca 12 aqui em cima. Na segunda questão, eu já me refiro ao dia. Então, no lugar do 12, vai entrar aqui 365. Tranquilo até aí? Aí eu vou jogar aqui, ó, 1 mais. Como a questão já me dá a taxa anual e pede a equivalente em meses, eu vou jogar o valor da taxa anual aqui, que, né, na medida unitária passa para 0,795856. Isso vai ser igual a 1 mais a minha taxa mensal, elevada a 12, porque eu estou passando de ano para mês. Tranquilo aí? Quando eu falo de taxa unitária, vocês entendem o que eu estou falando? Se não entender, pode falar, gente. Não fica com vergonha, não. Então, vamos lá. Taxa percentual, ela está em porcentagem. Para eu passar uma taxa percentual para a unitária, eu tenho que dividir por 100. Deu para entender? Nas questões, a gente sempre vai trabalhar com taxa unitária. Então, a questão ela vai te dar a taxa percentual. Para você trabalhar com ela dentro da fórmula, você tem que passar para a taxa unitária, que é você pegar, nada mais, pegar a fórmula não, o percentual e dividir por 100. Tranquilo? Foi? Então, vamos lá. Aí, quando a gente soma aqui 1 mais a taxa anual que foi dada, a gente vai ter 1,795856. Isso aí vai ser igual a 1 mais a minha taxa mensal elevada a 12. Esse 12 que está aqui, deixa eu ver se eu consigo habilitar o cursor para vocês acompanharem o que eu estou mexendo aqui. Tá dando para visualizar o cursor? Espera aí. Esse 12 que eu estou aqui, ó, apareceu aí? Riscou? Então, esse 12, para eu passar para a próxima linha, eu vou jogá-lo para o outro lado na forma de raiz. Ele está como potência, vem como raiz. Tranquilo aí? Isso aí é lá do ensino médio, né? Aí a gente fica com 1 mais a minha taxa mensal. Tranquilo? Aí eu vou calcular na financeira qual é a raiz 12 de 1,795856. Se vocês não tiverem calculadora financeira, isso dá para fazer também na calculadora científica. Ah, eu posso fazer isso numa calculadora comum? Não aconselho, porque vai dar erro
E na hora da prova também, para vocês fazerem isso com a calculadora comum, dá muito trabalho. Vocês vão perder um tempo que poderia estar resolvendo outra questão. Então, eu aconselho a quem não tem, tentar adquirir aí, nem que seja uma financeira dessa de camelô mesmo, Xing Ling aí, que é 10, 15 reais, que vocês conseguem resolver isso. E se não souber fazer o cálculo na calculadora científica, né, que é a mais barata, manda mensagem me avisando que eu explico a vocês como que faz. Tá bom? Aí eu vou jogar na calculadora lá a raiz 12 de 1,7958, vou achar 1,04999998411513. Outra dica, gente, não arredonda aqui em cima, deixa para arredondar só no final. Porque senão vai acabar na hora da prova também, pode acontecer de vocês arredondarem e não encontrar o resultado porque não vai bater. Pode dar algum errozinho, tá bom? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Aí eu fiquei com 1 mais a taxa, certo? E vou pegar aqui, ó, 1,0499, esse 1 que está somando, passo para cá subtraindo. Aí esse 1,049998411513, subtraindo, vai restar 0,04999998411513, que por aproximação vai para 0,05, que é o mesmo, se eu multiplicar por 100, passando da taxa unitária, o Rafael, para a taxa percentual, é só você pegar e multiplicar por 100. Tranquilo? Isso que eu ia perguntar a vocês agora. Regra de arredondamento aqui. Procura trabalhar sempre com 2 casas decimais, pelo menos. Então, aqui, por exemplo, se eu estou com 0,049, vou trabalhar com 2 casas decimais. Então, eu quero que pare aqui no 4, correto? Se o meu número seguinte for maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade aqui no 4. Por isso, passou para 0,05. Se ele for menor que 5, você mantém o que está. Tranquilo? Então, tá tranquilo. Não. E assim, gente, se vocês estiverem com dúvida, leu no material, mas não entendeu, me manda. Eu tô aqui para poder auxiliar vocês. Só que se vocês não falam nada, não tem como eu adivinhar. É igual sala de aula. Aluno que não pergunta, entendeu? Uhum. Beleza. Não, tem coisas que você vai arredondar tranquilo. Mas, que nem aqui, por exemplo, tá 0,049999. Não vai fazer diferença você arredondar ou não. No início ou no final. Porque é tudo 9 depois. Agora, tem situações que isso pode gerar um resultado que você vai ficar na dúvida. Entendeu? Por isso que eu aconselho sempre arredondar no final. Na prova vai poder usar a calculadora, só para acalmar o coração de vocês, tá? Sim, sim. É assim mesmo. Mas é assim mesmo. Conforme forem surgindo as dúvidas, pode perguntar, gente. Se pareceu dúvida boba para vocês, mas é dúvida, manda, tá bom? Eu tiro mesmo. Se for dúvida até do ensino médio lá, de coisa básica, não sabe, me pergunta que eu tô aqui para poder ajudá-los. Tá bom? Podemos ir para 2? Aí é equivalente também, né? Qual a taxa anual equivalente a 0,2805% ao dia? Aí é questão da interpretação, né? Eu estou pedindo a taxa anual equivalente a uma taxa ao dia. É diferente da primeira situação. Na primeira situação eu te dei a anual e pedi a mensal. Aqui eu já estou te dando a diária e estou te pedindo a anual. Então, quem você vai substituir agora é aqui o seu IA. Tranquilo? E o seu IM é a taxa que você conhece aqui no caso ao dia. Aí você vai jogar aqui, ó, 1 mais IA, que você não sabe quem é, igual a 1 mais a sua taxa diária. Tranquilo até aí?
Aí eu coloquei aqui duas soluções, por quê? Eu não lembrava se no material falava em ano civil ou ano comercial. Geralmente, em matemática financeira, a gente trata ano comercial, de 360 dias. Mas tiveram alguns que me mandaram com 365, ano civil. Aí eu considerei as duas situações para não prejudicar ninguém, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. Como eu estou falando de taxa diária, né, no ano comercial a gente tem 360 dias. Então aqui agora, observa que no lugar do 12 a gente tem 360. Tranquilo até aí? Aí vou jogar aqui, ó, 1 mais a minha taxa anual vai ser igual a essa soma. 1 mais 0,002805. Somei deu 1,002805, elevado a 360. Aí 1 mais a minha taxa anual vai ser o resultado dessa potência aqui. Que eu poderia até ver aqui agora se eu conseguiria jogar a calculadora financeira aqui para vocês, mas não vai dar, que a tela não vai capturar. Eu vou mandar um vídeo para vocês explicando como é que faz essas potências, tá? Aí eu vou ter aqui embaixo 1 mais a taxa anual, né? Igual ao resultado dessa potência aqui. Tranquilo até aí? Esse 1 que está somando vem para o outro lado subtraindo. A mesma coisa lá de cima. Aí eu vou ter a minha taxa anual igual a 2,74117428105461 menos 1. Subtraindo isso aí, eu vou ficar com 1,74117428105461, que é aproximadamente 1,74. Lembra da regrinha do arredondamento? Ó, quero deixar com duas casas decimais, certo? Então, se a minha terceira casa ela é menor do que 5, eu vou manter as duas anteriores, não altero. O que é equivalente, né, passando da taxa unitária para percentual, a 174%. Tranquilo? Aí para o ano civil é a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de elevar a 360, a gente eleva a 365. Aí o resultado vai mudar um pouquinho, tá vendo? Qualquer dúvida que vocês tenham nessa daqui, depois vocês me mandem, senão dá tempo da gente corrigir tudo. Tranquilo? Podemos ir para 3? Alguma pergunta? Diga. Então, em financeira vale a interpretação. A questão é mesmo interpretação. E às vezes você tem duas fórmulas escritas aparentemente de forma diferente, mas que são equivalentes. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, por exemplo, tem livro que vai adotar valor futuro como montante. Tem livro que vai adotar taxa como I, tem livro que vai adotar taxa como outra letra qualquer. Então, a questão mesmo é a interpretação. Entendeu? Você entender dentro da questão o que é o que. Aí, vamos lá. Que nem aqui, por exemplo, eu pedi taxa equivalente. Teve gente que me entregou taxa proporcional, apesar de estar explícito aqui que está pedindo a taxa equivalente. A equivalente e a proporcional pode gerar dúvida no seguinte sentido. Quando eu estou falando de juros simples, a sua proporcional vai ser igual à sua equivalente. Agora, quando eu falo de juros compostos, a proporcional nem sempre vai dar o mesmo valor que a equivalente. Então, tem que tomar cuidado com isso. A fórmula nem sempre vai ser a mesma. Não por causa do arredondamento, mas por conta da forma de capitalização que é feita. Porque nos juros simples, você tem os juros incidindo a taxa, né, sobre o capital. Correto? No primeiro mês. No segundo mês, os juros vai continuar incidindo sobre o capital. Agora, quando eu estou falando de juros compostos, no primeiro mês vai incidir sobre o capital. Mas no segundo mês, ele não vai incidir sobre só o capital. Ele vai incidir em cima do capital mais os juros que foi produzido no mês. Então, é diferente. Deu para entender? Por isso que os bancos nos roubam utilizando sempre juros compostos, porque para eles é muito mais vantajoso. É assim que funciona a vida, gente. Vamos lá. A 3 está pedindo taxa acumulada. O que é uma taxa acumulada? É aquilo que eu vou juntando, correto? Está acumulando.
Aí tem a formulazinha que eu passei aqui. Deixa eu ver aqui, lá em cima. A taxa acumulada, ela vai ser sempre igual a 1 mais a taxa acumulada na primeira, vezes 1 mais a taxa acumulada na segunda, vezes 1 mais a taxa acumulada na terceira, 1 mais a taxa acumulada na quarta, até a enésima. Se eu tiver 100 taxas acumuladas, eu vou pegar 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, até a centésima taxa. Deu para entender isso aí? Foi? Aí, antes da gente iniciar o cálculo, é sempre aquela transformaçãozinha de taxa percentual para taxa unitária. Então, se o cara está te dando um valor lá de 4%, na unitária equivale a 0,04. Está te dando 8%, na unitária 0,08. 2%, na unitária 0,02. Sempre lembrar que para eu passar da percentual para a unitária é só eu dividir por 100. Tranquilo? Estou muito rápida, gente, que eu falo muito rápido. A fórmula, vamos lá. Quando eu estou calculando a taxa acumulada, certo? Eu estou tendo uma acumulação em determinado período. Determinadas taxas, perdão, correto? Eu posso ter até 100 taxas para poder verificar quanto que dá o acumulado dela, correto? Então, aqui eu tenho 1 mais I1, esse I1 seria a primeira taxa que você está acumulando, vezes 1 mais I2, esse I2 é a sua segunda taxa, que no nosso caso aqui é o 8%. 1 mais I3, que é a sua terceira taxa. Aí aqui essa reticência te indica que essa fórmula ela é válida para qualquer número de taxas. Se você tiver 100 taxas acumuladas, para você calcular qual é a taxa acumulada final, você vai ter que pegar 1 mais cada uma delas, vezes 1 mais, e assim vai, até a centésima. E depois você vai subtrair de 1. Tranquilo? Foi? Aí a gente pega aqui a fórmula e substitui. Ó, 1 mais 0,04 vezes, que é a nossa primeira taxa. 1 mais 0,08, que é a segunda taxa. Vezes 1 menos 0,02. Por que menos? Porque na acumulada lá, deixa eu voltar na tela. Não sei se vocês observaram que ela está negativa. Ah, o menos, isso. Se ela está negativa, quando eu faço mais com menos, vai me dar menos, não é isso? Então, por isso que ela fica negativa aqui. Tranquilo? Aí aqui, ó, 1 menos 0,05. Por quê? Porque ela está negativa. Então, vai ficar negativa aqui. Aí, vezes 1 mais 0,025, que são aqueles 2,5%. Menos 1, tudo isso vezes 100. Tranquilo? Aí eu vou resolvendo aqui o parênteses, ó, 1 mais 0,04, vai me dar 1,04, vezes 1 mais 0,08, vai me dar 1,08, vezes 1 menos 0,02, vai te dar 0,98 positivo, correto? Vezes 1 menos 0,05, vai te dar 0,95. Fiz todas as somas, depois o resultado eu vou subtrair de 1, vezes 100. Tranquilo? Aí aqui, ó, vou fazer o produto entre essas somas aqui. O resultado vai ser 1,07184,168, menos 1, vezes 100. Eu vou eliminando de dentro para fora. Igual lá na quinta série, quando a professora explicava expressões numéricas. É a mesma coisa aqui. Então, eu vou jogar aqui, ó, 1,07184 menos 1 vai me dar 0,07184,168, correto? Vezes 100. Multiplicando aqui por 100, vocês vão encontrar 7,184168. Só que isso aqui não está ainda em percentual. Lembra que lá em cima, aqui, ó, a gente transformou em taxa unitária. Então, agora eu tenho que passar para percentual. Como é que eu passo? Multiplico esse resultado por 100. Aí eu vou encontrar 71,8. Ou, por aproximação, 72%. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Foi Rafael que falou que está muito tempo fora de sala? Tranquilo, Rafael? Qualquer dúvida, vai perguntando, tá? A4, olha só a 4.
Se o preço de um determinado produto foi de 1.600 em janeiro e de 1.720 em fevereiro, qual foi o aumento percentual de preço? Essa aqui vocês poderiam sair de duas formas, tá? Eu vou colocar aqui a mais simples, que já te dá o resultado direto. Observa que é isso aí mesmo, regra de 3, nossa primeira unidade de aprendizagem. Observa que o valor inicial é 1.600. Chegou em fevereiro, o cara aumenta para 1.720. Então, na verdade, se ele quer saber qual foi o aumento percentual de preço, ele quer saber essa diferença de 1.720 menos 1.600 equivale a quantos por cento do valor inicial? Deu para entender? Então, o que a gente faz? A gente inicia verificando quanto que foi aumentado. Vou pegar esse 1.720 e subtrair de 1.600. Então, o cara aumentou a mercadoria aí em R$120, correto? Aí eu vou para a regra de 3. Enquanto que isso equivale a 1.600? Se 1.600 era os 100% que eu tinha, 120 vai equivaler a quanto? Faz a multiplicação cruzada, ok? Aí eu faço 1.600x, 1.600x, que não dá para multiplicar, eu mantenho. É igual a 120 vezes 100, vai te dar 12.000. Tudo que tem x de um lado, que não tem para o outro. Então, eu vou jogar x igual a 12.000, que já estava aqui, dividido por 1.600, porque ele está multiplicando, vem dividindo. Esse resultado vai ser igual aos seus 7,5%. Aqui, observa que a taxa já está em percentual, porque eu não fiz transformação nenhuma aqui para taxa unitária. Tá bom? Tranquilo? Foi, Miriam, Jefferson, não falam nada. Diga-me. Aqui nessa parte aqui que você está falando? 1.600 vezes x e 120. Ah, na 3, desculpa, perdão. Deixa eu voltar. Terceira linha, já na aplicação da fórmula. Esse aqui. Até aqui. Isso, vai multiplicando todo mundo. Tranquilo? Qualquer dúvida, perguntem. Posso passar para a próxima? Mais alguma pergunta? Miriam, Jefferson? Pode. A questão que eu achei que vocês tiveram mais dificuldade foi a 8. A maioria errou. Depois eu vou explicar a vocês. Ela é mais complexa um pouquinho, mas dá para sair. Ó, a 5 está assim. Uma aplicação financeira rende 1,05% ao mês. Qual é o retorno financeiro em percentual que um investidor terá após 18 meses de aplicação? Quando a gente fala de aplicação financeira, sempre vai ser juros compostos. Quando for juros simples, a questão vai te falar que é juros simples. Por quê? Nenhum comércio, nenhum banco, nenhum financiamento é calculado em cima de juros simples. Sempre é juro composto. Só numa simulação aqui de sala de aula nossa que a gente pode, de repente, utilizar juros simples. Mas aí nessas situações, aí o enunciado vai te dizer que é juros simples. Tranquilo? Se não mencionou juros simples, já deduz logo que é composto. De saber o que é o que, né? Eu não sei se foi no fórum da turma de vocês que fizeram essa pergunta. Aí eu até expliquei lá sobre isso, que geralmente é utilizado essa questão do composto em taxas financeiras de bancária, né? Bancária, comercial. Raramente vai ser juros simples. Quando for juros simples, a questão vai te cantar que é juros simples. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Aí a gente tem que destrinchar a questão. Observa que a questão só te dá que tem uma aplicação financeira, não te fala quanto que é, correto? Te dá a taxa mensal, fala aqui ó, que a taxa é de 1,05 por mês.
E pergunta qual é o retorno num período de tempo que é de 18 meses. Só fala isso. Aí você entra em pânico e começa a se perguntar por onde eu saio, já que não tem valor nenhum. É assim que acontece? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Aí olha só. Se eu vou falar de juros compostos, então a fórmula que eu vou utilizar vai ser montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a n. Tem livro que vai adotar aqui no lugar do montante valor futuro, VF, e no lugar do capital valor presente. Eu gosto mais dessa apresentação porque eu acho que fica mais clara, de montante e capital, M e C. Mas fica a critério de vocês. Observa também o seguinte sempre na questão, antes de você começar a resolver, se a taxa está no mesmo período que o período que está sendo apresentado. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma taxa de 1,05% ao mês e o período também está em mês. Beleza, não vai ter trabalho de transformar. Tranquilo até aí? Então, olha só. Montante é o resultado dessa aplicação, que você não sabe quanto que é. Mas, por definição, a gente sabe que montante é o quê? O capital que eu apliquei, mais os juros que rendeu, não é isso? Correto? Vocês têm isso claro em mente? Montante sempre vai ser o capital que foi investido mais os juros. Então, eu posso reescrever esse M como sendo capital mais juros. Começa a brincadeira aí. Foi? Ó, só substituir no lugar do M, capital mais juros. Isso aqui é igual ao capital. A questão te diz qual é o capital? Não fala. Então, só vou botar o C. Que é igual a 1 mais a taxa. A minha taxa é de 1,05%. Passando para a taxa unitária, eu vou ter 0,0105. Tranquilo até aí? E o período que é 18 meses. Estou trabalhando com aquilo que eu tenho. Não tenham medo de brincar com a fórmula. Joga aquilo que você tem e vê para onde que dá para caminhar. Tá bom? Aí vamos lá. Por enquanto aqui, a única coisa que eu posso fazer é somar 1 mais 0,0105. Correto? Eu não posso fazer multiplicação aqui porque não vai me resultar em nada. Não tem como eu somar C mais J porque eu não tenho valor nenhum. Então, eu vou manter. Aí eu venho aqui para baixo. Ó, 1 mais 0,0105 vai me dar 1,0105. Correto? Eu quero saber quanto que esse investimento vai me retornar, ou seja, em juros, quanto que eu levo. Observa que eu tenho C aqui e tenho isso aqui multiplicado por C aqui. Se eu fizer essa potência aqui, ó, 1,0105 elevado a 18, eu vou encontrar um valor numérico. Aí eu vou lá na minha científica Xing Ling e vou fazer 1,0105 elevado a 18. Ela vai te retornar esse valor aqui. Tranquilo até aí? Aí eu vou ter aqui, ó, 1,20685118534116 C. E do outro lado, C mais J. Então, eu posso fazer o seguinte, tudo que tem C para um lado, tudo que não tem para o outro. Tranquilo até aí? Tranquilo mesmo, gente? Então, eu vou jogar aqui, ó, só organizei aqui, ó, joguei a parte numérica para frente, vezes C, menos C. Isso aqui é igual aos juros. Correto? Então, se eu tenho, de um lado, um termo com C e o outro com C, eu posso fazer esses dois trabalharem juntos. Então, eu vou fazer 1,20685341116C menos o C. Vocês lembram lá que é uma letra, quando está sozinha, o valor dela é como se fosse um C, no caso? Tranquilo, gente? Então, eu vou subtrair. Oi? Isso. Aí, como eu vou tirar 1,
Oi, Miriam? Isso. É como se você tivesse lá, eu tenho 2x menos x, o resultado vai ser só x, porque eu estou tirando um x. Tranquilo? Aí eu vou pegar, ó, esse 1,2 blá 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 menos o c. Tirei uma unidade, vai ficar só o 0,2068 c. Então, qual vai ser a sua taxa de retorno? Os juros que você vai ter? Vai ser esse 0,206851 vezes o capital. Então, a sua taxa de retorno vai ser isso aqui, ó, os 20%. Tranquilo? Vocês conseguiram fazer essa no trabalho? Errou? Uma outra possibilidade aqui também seria vocês jogarem um valor para C, né? Sei lá, calcular aí R$ 1.000, vamos supor. Também conseguiria sair. Também dá para sair, mas tem questões que não dá. Essa aqui daria. Você tem que arriscar, tenta. É porque aqui você faz geral, para qualquer trabalho. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Então vamos lá. A 6, está pedindo ali. Vocês conseguiram fazer a 6 tranquilo? Tem alguma dúvida nela? Que eu estou preocupada com o tempo, porque eu tenho outra aula daqui a pouco. Uma empresa gostaria de descontar uma duplicata com valor de face de R$ 1.000. A taxa de desconto cobrada é de 0,12% ao dia. Supondo que faltem 15 dias para o vencimento do título, a que preço a empresa consegue descontar essa duplicata hoje? Observa que o que eu estou pedindo não é o valor do desconto. O que eu estou pedindo é quanto que eu vou conseguir descontar ela hoje. Ou seja, você vai pegar o valor presente menos o que vai ser descontado. Tranquilo? Aí o desconto, o que é? O valor futuro, que seriam uns R$ 1.000 se ela fosse descontada no dia, vezes a taxa, vezes o período. Então, o meu desconto seria de R$ 18. Então, eu vou pegar R$ 1.000 menos 18. Se eu descontasse hoje, eu pegaria 982 e não 1.000. Tranquilo, todo mundo? Então, vamos lá. A 7. Um lojista quer enganar o consumidor, criando uma promoção falsa. Isso não acontece no Brasil, né, gente? Para isso, ele irá aumentar o preço hoje de um determinado produto que custa R$ 100, de modo que amanhã ele possa oferecê-lo com 25% de desconto aos mesmos R$ 100. Em quantos por cento o lojista irá aumentar esse produto? Então, o que está perguntando aqui? O cara quer ganhar os R$ 100, ele não quer ganhar menos que isso. A pergunta é, a quanto que eu vou ter que colocar esse produto para quando eu oferecer esses 25% de desconto, eu ganhar os mesmos R$ 100 que eu ganharia hoje? Tranquilo? Teve gente que confundiu, aí achou que era só calcular 25% em cima dos 100. Só que, na verdade, o que eu quero não é 25% em cima do 100. Eu quero saber a quanto que eu tenho que colocar para eu poder oferecer esses 25% de desconto. Deu para entender a diferença? Aí vamos lá então. Então, na verdade, o cara quer colocar esses R$ 100 como se fosse 75% do valor da mercadoria. E os 100% é por quanto ele vai vender. Então, eu vou pegar a regrinha de 3 de novo, unidade 1. Ó, valor percentual e o valor em reais, correto? Se 75% equivale aos R$ 100, então 100%, que é o valor que eu vou vender para a mercadoria para o consumidor que vai ser enganado, vai ser X reais. Multiplico cruzado. Aí vou chegar aqui, ó, 75x igual a 10.000.
Então, eu vou ter que x é igual a 133,33, porque é o resultado de 10.000 dividido por 55. Tranquilo? Então, o cara vai ter que vender essa mercadoria por R$ 133,33, para que na hora que ele ofereça esses 25%, ele consiga lucrar os mesmos R$ 100. Deu para entender? Foi, Miriam, Luana, Jefferson? Então, vamos a 8. Ó, um determinado produto é vendido em 3 vezes iguais e sem juros, ou à vista com 20% de desconto. Qual a taxa mensal de juros implícita neste financiamento? Tranquilo? A pergunta? Então, vamos lá. Primeiro, não sei quanto esse produto custa. Se eu não sei quanto o produto custa, então eu vou chamar esse produto, o valor dele, de V. Ok? No enunciado, fala o seguinte: se eu comprar esse produto hoje, eu ganho 20% de desconto. Correto? Agora, se eu não comprar hoje, eu vou parcelar em 3 vezes e não vou ter esses 20%. Então, concorda comigo que o valor hoje, valor presente, é 1, e o valor para ele financiado vai ser outro. Então, eu tenho uma certa taxa de juros que está implícita aí, embora o vendedor não diga, mas existe. Por quê? Se hoje eu vou comprar com um desconto, entre aspas, e amanhã eu vou pagar sem esse desconto, então eu vou pagar esse valor de hoje acrescido de juros. Correto? Então, se eu chamei esse valor à vista, né, de V, esse valor, perdão, de V, ele à vista vai ser ele menos os 20%. Ou seja, eu vou estar pagando 0,80 do valor. Correto? 80% do valor. Tranquilo? E o valor financiado vou chamar de V, porque é o valor final, que era o valor inicial lá do produto sem o desconto. Ok? Se eu estou falando de uma aplicação financeira, então, novamente, eu vou utilizar M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Ok? O meu montante vai ser o valor sem o desconto, que eu chamei inicialmente de V. E o meu capital, né, ele vai ser o quê? O valor à vista com o desconto, que é 0,80V. Tranquilo? Pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer montante igual a V, capital 0,80V, a taxa não sei quem é, o período 3 meses, né? Já que eu vou parcelar em 3 vezes, então o período vai ser 3 meses. 3 vezes. Substituindo, a gente tem o seguinte, ó. V, que é o meu montante, igual a 0,80 de V, vezes 1 mais I elevado a 3. Deixa eu aumentar aqui que está muito pequenininho. Aí a gente vai ter aqui, ó, esse V dividido por 0,80V. Por quê? Eu peguei esse cara que estava multiplicando aqui desse lado e joguei para cá dividindo. Tranquilo isso aí? Aí isso aqui é igual a 1 mais I elevado ao cubo. Ok? Como eu tenho V, como eu tenho V em cima e V embaixo, posso cortar os dois. Porque aqui é produto, então eu posso cortar. Aí eu fico com 1 sobre 0,80. Porque V dividido para V, 1. Tranquilo? E 0,80 igual a 1 mais I elevado ao cubo. Ok? Aí, como lá na primeira questão de taxa equivalente que eu falei com vocês, ó, se ele está elevado aqui, eu jogo para o outro lado como raiz. Está elevado ao cubo, vai vir como raiz cúbica. Está elevado ao quadrado, vai vir como raiz quadrada. O mesmo vale para o contrário também. Se eu tiver aqui raiz cúbica e quiser tirar, eu posso jogar para o outro lado como potência, que é a inversa dela. Foi? Aí esse 1 dividido para 0,80, você vai achar 1,25, que é igual a 1 mais I elevado ao cubo. Esse é o cubo, vem para cá como raiz cúbica de 1,25
a gente vai encontrar aqui embaixo 1,0772134501594, que vai ser igual a 1 mais i. Então, tudo que tem i para um lado, tudo que não tem i para o outro. Vou pegar esse 1,07, vou subtrair de 1, que vai ser igual a i. Só organizei aqui, tá bom? Aí eu vou ter aqui, ó, 0,07721734501594594, que é aproximadamente 0,0772, que equivale lá em percentual a 7,72%. Foi? Perguntas? Fala, Luana ou Miriam? Sim, sim, pode. É só tomar cuidado com o arredondamento, que nem eu falei no início. Lembrar da regrinha. Ah, tá. Vamos lá. E a nossa 9, que foi dada assim para vocês não zerarem o trabalho, eu acho, que foi para calcular o valor futuro de 10 mil aplicados hoje, capitalizado anualmente para. Se em 2 anos há uma taxa de 10%, também ao ano, né? Aí era só substituir aqui na formulazinha do montante. Dúvida nessa aqui? Tranquilo para todo mundo? E na segunda também a mesma coisa. A única diferença era o valor da taxa, que lá era 10 e aqui passa a ser 20. Aí a pergunta, né? Por que os juros obtidos no item B não é o dobro do item A? Porque a gente está falando de juros compostos. Quando a gente fala de juros compostos, eles não vão crescer na mesma proporção, né? Linearmente como os juros simples. Eles vão crescer exponencialmente, foi o que eu falei no início. A diferença do simples para o composto é porque no simples, os juros ele sempre vai incidir só sobre o capital. Agora, quando eu estou falando em composto, ele vai incidir inicialmente sobre o capital. Na segunda, já vai incidir sobre o capital mais juros. Então, tem uma diferença exponencial entre um e outro. Tranquilo? Perguntas? Falem agora ou falem no lava. Isso, nesse nível. Dica: estude todos os exercícios que tem nas unidades. Cada unidade ela tem 5 exercícios. Façam todos. Na mediateca, eu coloquei também, acho que 2 ou 3 listas de exercício extra, que é já preparando vocês para a prova. Façam todos também. Surgiu dúvida, resolvi, mas não consegui chegar ao resultado final que está no gabarito. Me manda como vocês estão resolvendo, mesmo com erro, porque aí eu vou te apontar, ó, aqui que você está errando. Preste atenção nessa situação e nessa assim, assim. Porque se vocês não mandam um erro, eu não sei o que vocês não estão entendendo. Então não fiquem preocupados em mandar só pergunta de coisa certa, porque aí não resolve. Eu quero que vocês mandem aquilo que não está entendendo. Não entendeu? Pode perguntar à vontade. Nada. Mais alguma pergunta? Diga. Oi, Luana. Tutor. Essa mesma, mas é com outra turma. É também de métodos quantitativos. Eu não sei se eu consigo te mandar o link, mas essa que eu estou dando a vocês agora, eu estou gravando aqui. Aí eu vou disponibilizar no ambiente para vocês. Ah, tá. Eu posso tentar te mandar o link da outra turma, mas não sei se você consegue de uma turma acessar a outra. Ah, então tá bom. Perguntas?
A HP que você tem? Eu tenho material aqui que ele vai resolvendo as questões todas na HP. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar na Mediateca, mas eu não aconselho você calcular só pela HP. É importante você saber as fórmulas e saber aplicar. Porque a HP, o problema é que um errinho, ela vai te dar o resultado. Você vai achar que está certo, mas pode não estar. Isso. Tá bom, eu vou te mandar lá na Mediateca. Sabe acessar a Mediateca, né? Ou não? Então, você entra lá na. Ah, tá. Aí eu vou colocar lá na Mediateca esse material que eu tenho em PDF e alguns vídeos também ensinando. No YouTube tem um curso só de HP. Não sei se você já visualizou, mas aí eu mando o link lá. Mais perguntas? Tranquilo? Então, olha só. Essa semana, se eu não estiver enganada, já primeiro, já disponibiliza o terceiro trabalho, que é no mesmo esquema do primeiro. Vai ser um trabalho para vocês entregarem. Já peguem logo, vão desenvolvendo, surgindo dúvidas. Eu só posso falar do conceito, não posso tirar dúvida da questão em si, porque é uma avaliação. Mas eu posso te dar uma dica, ó, uma questão parecida e você tenta sair por ela. Tá bom? Perguntem, utilizem o AVA como sala de aula mesmo. Tá na dúvida, não quiser postar no fórum, sei lá, de repente por medo de se expor, tem a central de mensagens, pode mandar, mas perguntem. Diga. Tá, para a nossa disciplina, é porque esse trabalho, esse layout que é deixado aí para vocês, é um layout padrão para todas as disciplinas. Na nossa disciplina, não precisa de capa, essas coisas não. Tendo a identificação do aluno, as questões e as soluções, tá beleza. Porque isso aí é mais para as outras disciplinas que precisam ser trabalhos escritos, né, com aquela norma todinha da BNT. Só uma coisa que eu vou pedir a vocês, quando for tirar foto do caderno para colocar no trabalho, para poder enviar, verifiquem se a foto dá para visualizar direitinho, porque tiveram alguns trabalhos que eu tive que ampliar e muito a tela para poder conseguir enxergar, porque a foto estava escura ou meio turva. Então fiquem atentos a essas questõezinhas, tá bom? Mas quanto à norma, não precisa se preocupar com isso não, porque o nosso trabalho é mais cálculo. Perguntas? Então tá bom. Qualquer coisa me gritem lá no AVA, tá bom? Eu entro todos os dias, só final de semana que eu não entro, porque eu também sou filha de Deus. Mas aí na segunda-feira eu respondo vocês. E tendo dúvidas também, eu faço plantão, que nem eu mandei no primeiro e-mail. Na Unigran Rio Caxias, toda quinta-feira eu costumo estar lá. Eu só peço assim, se for para lá para poder tirar dúvida, me envia um e-mail antes, porque às vezes as coisas são trocadas, plantão é trocado porque a gente tem que aplicar prova em alguma outra unidade, e vocês podem não me encontrar, ou então posso estar em alguma reunião. Mas aí querendo, é só me mandar um e-mail, ó, Heloísa, eu queria tirar dúvida na quinta-feira, que aí eu já me organizo para poder recebê-los. Ok? Nada, qualquer coisa, estamos aí. Abração para vocês. Quase bom final de semana. Tá bom? Beijão, tchau.